Desde que as milícias foram se espalhando por diferentes comunidades do Rio de Janeiro, diversas foram as guerras instauradas entre elas para ocupar territórios e mostrar poder. Hoje vamos falar sobre o conflito entre Zinho e Tandera, que espalhou terror nas comunidades cariocas entre o final de 2020 e 2022. Esses dois caras, que já foram parceiros da mesma milícia, se tornaram inimigos e dispararam muitas balas nesse confronto que contou até com uma rede de monitoramento virtual. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim pedir rapidamente para vocês like, que se inscreva no canal e ative o sininho. Como sempre, vocês sabem que os nossos assuntos aqui, os nossos vídeos são muito bem feitos. Nós fazemos uma grande pesquisa, uma pesquisa aprofundada e trazemos tudo isso para vocês. Então deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, vocês ajudam muito no nosso trabalho. Vamos começar o vídeo? Edu, roda a vinheta. Galera, nós já falamos aqui várias vezes sobre as milícias do Rio de Janeiro e o modo como elas têm aumentado seu poder no mundo do crime carioca, o fluminense e tal. A milícia no Rio de Janeiro surgiu como uma forma das comunidades se protegerem dos bandidos. A princípio essa era a ideia. O primeiro modelo foi criado na década de 1960 em Rio das Pedras, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, e em Duque de Caxias. A gente tem um vídeo contando a história do Tenório Cavalcante, que é um dos caras que é considerado o pai das milícias. Vamos deixar no card para vocês. Bom, naquele primeiro momento a ideia era evitar a invasão de traficantes e punir crimes sexuais praticados dentro da comunidade. Mas com o crescimento do poder do tráfico de entorpecentes, outros grupos foram surgindo, sempre tendo agentes públicos envolvidos no esquema. A milícia ela se caracteriza porque tem agentes públicos ou ex-agentes públicos envolvidos. Assim, chefes do tráfico foram se tornando aliados das milícias e aquela ideia de proteção da comunidade foi sendo substituída por uma forma de conquistar dinheiro e poder. Os caras viram dentro da comunidade um lugar para conseguir dinheiro. Policiais e ex-policiais foram perdendo o posto de protagonistas do esquema e passaram a ser aliciados para colaborarem com esquemas de cobrança de taxa de prestadores de serviço, transportes e diferentes atividades comerciais dentro da comunidade, como por exemplo o Gato Net, que a gente já falou aqui para vocês. E com o aumento do dinheiro, galera, vem o aumento de poder entre os milicianos e as disputas de território foram aumentando, e com elas também aumenta a escalada de violência e os confrontos que ocorreram e ainda ocorrem dentro do Rio de Janeiro. Esses conflitos entre diferentes milícias foram se tornando cada vez mais comuns. Hoje vamos falar sobre uma treta que marcou a segunda metade do ano de 2021, envolvendo dois grupos de milicianos. Esses caras começaram juntos, mas a disputa por poder fez com que eles começassem uma guerra, e uma guerra bastante cruel e bastante violenta. E antes da gente começar a entrar propriamente na história dos personagens, a gente precisa deixar claro aqui que tudo que a gente está falando foi extraído de referências e fontes, né, artigos acadêmicos, jornalísticos. Então tudo que a gente falar aqui vai estar referenciado aí nos comentários, ok? Antes de falar do nosso trampo e tal, a gente sempre procura fazer um serviço de qualidade, com bastante cuidado para não falar bobagem aqui, e isso também passa pelo jurídico nosso. Então entendam isso e tá aí nos comentários caso vocês quiserem consultar e se aprofundar no tema. Então, sabendo dessa fita, vamos entrar nos personagens. O primeiro personagem nosso é Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, e Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera. Esses dois começaram uma disputa que deixou um rastro de sangue em comunidades do Rio de Janeiro. Vamos lá, para entender melhor essa história, vale a pena olhar um pouquinho para o papel que os dois ocupavam dentro das milícias. É o seguinte, a ligação de Zinho com as milícias vem de família, tá? Vocês vão entender aqui que a família, boa parte da família do Zinho era miliciano. Ele assumiu o negócio depois que o seu irmão Eco perdeu a vida em um confronto com a polícia. Eco, por sua vez, herdou a chefia da quadrilha em 2017, depois que o seu irmão Carlinhos Três Pontes perdeu a vida também em um confronto com a polícia. Galera, o Eco e Carlinhos Três Pontes são históricos na história da milícia. Três Pontes comandava a milícia chamada Liga da Justiça. Eco rebatizou essa milícia para Bonde do Eco. E Zinho, quando pegou a milícia, rebatizou para Bonde do Zinho. Segundo as matérias de jornais publicadas ano passado, que a gente referenciou no primeiro comentário, o Bonde do Zinho era uma das maiores milícias do país e tinha um verdadeiro arsenal de guerra, de conflito. Contava com pelo menos 39 fuzis. Dominando a zona oeste do Rio de
de Janeiro, eles tinham poder sobre 16 bairros ocupados por mais de 1 milhão de moradores. Olha que poder isso. Os milicianos contam que a participação de policiais e ex-policiais movimentam grandes somas de dinheiro. Eles cobram por pagamentos de comerciantes, empresários e moradores da região. Para garantir a sua hegemonia nessa região, Zinho começa uma disputa com Tandera. Tandera, galera, já foi um homem de confiança de Eco, o irmão de Zinho que faleceu. De acordo com a Polícia Civil, Tandera, o nome é Tandera, o apelido é Tandera, porque ele tem um olho de Tandera, símbolo de um desenho Thundercats tatuado no peito. Os principais membros do seu grupo também teriam feito essa mesma tatuagem em homenagem ao chefe Tandera. Ele tem um comportamento muito violento e fica na linha de frente sempre que tenta ocupar territórios dominados pelos rivais. Ele não é o líder que foge, que fica sentado, ele vai pro embate mesmo. Tandera nunca larga seu fuzil e sempre anda acompanhado dos seus seguranças. Ele é um homem bastante precavido. E Tandera, que tinha sido incumbido por Eco, o irmão do Zinho, para expandir os domínios da milícia na Baixada Fluminense. Mas em dezembro de 2020, Tandera decidiu cortar relações com aquele grupo e passou a comandar o seu próprio território, passando a dominar a Baixada Fluminense. Tentar dominar a Baixada Fluminense, né? Depois que o Eco perdeu a vida, Tandera e Zinho começaram a disputar territórios e controle de negócios naquela região. Em setembro de 2021, a coisa ficou mais séria. Tandera mandou incendiar uma série de vans na zona oeste do Rio. Era uma região em que o Zinho comandava. Então, o conflito entre Tandera e Zinho estava declarado. Nenhum dos dois tinha interesse em perder espaço e a disputa de poder foi se tornando cada vez mais acirrada. É aquela história. O Eco mandava em praticamente tudo. A hora que ele falece, a gente tem dois braços ali, um esquerdo e um direito, que os caras passam a brigar pelos seus territórios e ninguém quer abaixar a bola pra ninguém. Que é o caso do Zinho e do Tandera, que nós estamos falando aí pra vocês em síntese. Galera, em fevereiro de 2022, Tandera mostrou que não estava pra brincadeira. Ele mandou seu bando disparar bala contra o grupo de Zinho em Santa Cruz, um bairro da zona oeste do Rio, que era cobiçado pelos dois grupos pelo alto fluxo de vans que rodam por ali. Mais de 100 tiros foram disparados e o homem de confiança de Zinho acabou sendo alvejado junto com a sua namorada. O casal perdeu a vida e o conflito entre Zinho e Tandera se tornou ainda mais duro. Cada vez que ia perdendo vida de alguém conhecido, de alguém de confiança ali de cada uma dessas milícias, o bagulho aumentava. Para acompanhar os passos do inimigo, Zinho montou uma rede de informantes que monitorava a quadrilha de Tandera através de uma conta do Twitter, mano. Os caras usavam essas redes sociais para fazer guerra também. Para conter as duas quadrilhas, foi montada uma operação chamada Operação Dinastia, formada pela Polícia Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro e o GAECO, com a Polícia Civil. Segundo o GAECO, que é o grupo que trabalha com crime organizado, através de monitoramento das redes sociais dos membros das duas milícias, do Zinho e do Tandera, eles descobriram que os caras planejavam suas estratégias para agir nos territórios dos rivais e atacar os membros que faziam parte do grupo do inimigo. E isso facilitou bastante a investigação por parte dos órgãos competentes. Segundo os investigadores do GAECO, essa rede de informações dos milicianos é muito sofisticada, contando com criminosos que fazem exclusivamente esse trampo, levantam dados pessoais dos membros dos grupos rivais e vigiam passo a passo virtual dos caras para eles serem eliminados. Então o cara faz um stories em algum lugar do Rio, os caras descobrem isso. Em setembro de 2021, 7 vans de transporte alternativo foram queimadas no bairro Dom Bosco, em Nova Iguaçu. De acordo com as investigações da polícia, a ação foi feita para vingar a morte de 2 homens do grupo de Tandera, que aquela região era controlada pelo Zinho. Mais do que qualquer coisa, a disputa entre Tandera e Zinho era movida pelo dinheiro, conforme a polícia falou nas investigações que a gente pôde apurar. Zinho faturava cerca de 2 milhões por mês naquela região, extorquindo motoristas e vans. Então, o que aconteceu? Tandera teria dado ordens para atacar essas vans para causar um prejuízo para o Zinho. Já o bonde do Zinho domina bairros da Zona Oeste, como Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Paciência e demais regiões da Baixada Fluminense. Com a exploração do transporte alternativo, a cobrança de taxas de segurança de moradores, comerciantes e exploração de TV a cabo clandestina, o grupo de Zinho fatura muito dinheiro, na casa dos milhões. Já o bando de Tandera controla também várias regiões, como Seropédica, Itaguaí e a região metropolitana do Rio e alguns pontos da Baixada Fluminense, tá? Com a morte do Eco,
A polícia imaginava que o controle de seu bando ficaria exclusivamente com o Tandera, mas foi seu irmãozinho que assumiu o controle e desde então a tensão entre os dois milicianos não parou de crescer, como a gente já falou aqui pra vocês. Tandera acabou se tornando, galera, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. A polícia, inclusive, suspeita que ele lava dinheiro das milícias comprando carros de luxo, cavalo de raça e mansão. E cara, essa guerra entre esses dois caras, esse conflito, deixou muitas pessoas sem vida, tá? Fez muita bagunça nos territórios em que eles dominam e deu bastante trabalho pra polícia do Rio de Janeiro e ainda dá. Galera, e aí? Gostaram do vídeo? Acharam legal? Interessante? Bom, eu espero que a gente tenha conseguido trazer essa história para vocês com um pouquinho de organização, para vocês entenderem melhor qual que foi a treta aí. Um forte abraço a todos e antes de ir embora eu peço o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se possível, vire membro do canal. Dê essa chance para a gente continuar produzindo mais e melhor.